Hoje eu vou falar sobre perseverança, porque eu escolhi falar sobre perseverança porque Deus colocou no meu coração que esse é um assunto muito importante e porque no ano de 2023 eu também percebi que perseverança me levou a muitos lugares e me trouxe muitas pessoas e muitas coisas que me tornaram mais próxima de Jesus. Então, muitas vezes as pessoas acham que perseverança é só você, tipo, não desistir e essas coisas. Mas também é você não persistir, né, em uma coisa. E, por exemplo, o meu batismo, que foi recentemente, eu enfrentei muitos desafios, muitas tentações e muitas coisas, dúvidas, e muitas pessoas que falavam que pra quê, e muitas coisas assim, mas eu cheguei a um ponto que eu encontrei Jesus e também no acampamento de adolescentes eu percebi que a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é batizar, e Jesus é a coisa mais importante da sua vida também. E ele ama todos nós, né, igualmente, e muito, 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 muito. E por isso eu fiquei com essa coisa na minha cabeça e eu falei para os meus pais, não, eu vou batizar sim. E aí, até eu chegar no ponto que eu me batizei, né? Eu fiz lá e eu persisti e eu não desisti. E foi, acho que 2 meses de aula de batismo. E eu fiz, eu não desisti, eu sabia o que eu queria e até eu batizar no dia 9 de dezembro. E esse é só um dos exemplos de perseverança, né? A Bíblia nos ensina que perseverança é como um escudo, né? Você pode usar isso para enfrentar muitos, muitos desafios na sua vida. E nos dá a nossa capacidade de permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades e tentações, como mostra na história de Moisés. Eu escolhi essa história de Moisés porque eu acho que tem muito a ver com perseverança depois que eu percebi, né? Então, Moisés, né, ele era um príncipe, né, do Egito, como se fosse, mas enfim, ele nasceu num lugar onde ele não conhecia o Deus de verdade, e depois de algum tempo, quando ele cresceu, ele conheceu a Deus, ele conheceu Jesus, ele conheceu o Salvador, né, e ele percebeu que ele tinha feito tudo aquilo de errado, né, muitas coisas assim, deuses, essas coisas não eram reais. E aí ele foi lá e Deus deu pra ele uma tarefa, né? E ele não desistiu. Nessa tarefa ele persistiu e ele ficou lá com a perseverança e ele esperou, esperou, esperou. Então, por exemplo, ele teve que ir lá até Faraó e falar todas essas coisas sobre Deus, que ele estava errado, que ele era para libertar o povo de Israel. E Faraó, né, é claro, não queria deixar e não aceitou essa proposta, não queria deixar o povo de Israel ir. E Moisés continuou perseverando, perseverando e falando para Faraó deixar o povo dele ir. E Faraó não deixava. Então, chegou uma hora que Moisés teve que lançar, né, as 10 pragas. E aí foi cada uma, e toda vez ele ia lá, agora deixa meu povo ir, agora deixa meu povo ir, agora deixa meu povo ir. E sempre Faraó falava não. Até que chegou na última praga, né? Acho que foi. Que veio a escuridão e aí veio o anjo da morte. E ele matou o filho mais velho o primogênito de Faraó, porque todos os filhos primogênitos daqueles que não acreditavam em Deus iam morrer, né, na história. E aí, Faraó finalmente falou, ok, eu deixo o povo ir. E Moisés ficou, ok, beleza, e foi com o povo. Até que Faraó, tipo, resolveu que isso não ia acontecer mais e ele desistiu disso e ele foi atrás do povo. E mesmo assim, Moisés foi com o povo e ele não desistiu da tarefa que Deus deu para ele. E ele continuou com o povo e foi, partiu o mar e foi. E depois, na história, Faraó morre, enfim, e ele continuou seguindo a Deus, né?
enfim, e o que Deus tinha prometido aconteceu, e ele continuou perseverando. E por isso ele foi, né, até chegar na Terra Prometida. Ele não conseguiu chegar na Terra Prometida com o povo dele, mas, por exemplo, ele foi lá em cima do monte, né, e pegou os 10 mandamentos e mostrou pro povo. E é isso que é importante. Ele continuou perseverando, 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 perseverando. E Deus deu o que ele prometeu. Deus cumpriu sua promessa. Deus continuou guardando Moisés e a família dele. Continuou guardando todos. E todo o povo de Israel conseguiu chegar na Terra Prometida. E eu acho isso muito incrível, porque a gente pode levar isso para nossa vida e ser como Moisés, né? E não desistir e perseverar, porque o que Deus fala que vai acontecer é porque vai acontecer, porque Ele sabe e Ele tem um propósito. E por isso eu falo pra vocês, eu falo de experiência minha também, porque perseverar é uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. E perseverar é uma coisa que ficou no meu coração, assim, pelo 2023 inteiro. E eu fiquei assim, nossa, eu tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre isso, tenho que falar sobre isso. Depois do acampamento mesmo, eu queria falar um testemunho, né, de que eu não sabia que isso ia acontecer comigo. E eu chorei muito nesse acampamento, porque Deus me falou, filha, obrigado por perseverar, você vai perseverar mais. E eu amo você, eu amo todos aqui. E, gente, para todos que estão vendo esse vídeo, eu acho que essa é uma mensagem, essa é a mensagem do ano pra mim, pelo menos, e essa é uma mensagem que todos deviam levar pra vida deles, pessoal, porque perseverar é uma coisa que, mesmo você sendo difícil, mesmo você sem paciência, mesmo você não querendo, mesmo que for um tempo muito difícil, como Moisés, seja como Moisés e persevere e fique no caminho certo, não desiste, fique com Deus, não desiste mesmo de qualquer coisa que você estiver passando. Deus sabe de tudo e Ele tem um propósito. E é isso, por favor, tenha perseverança. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada por ouvir.